Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos de 31 a 33. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando a lei da justiça, não conseguiu esta lei? E por quê? Porque não a procurou pela fé, mas como se conseguisse pelas obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas quem nela crer não será confundido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fechando o capítulo 9, Paulo fecha com esta palavra, né? E Jesus também usa uma comparação assim, né? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. É a pedra que dá força a toda a estrutura, que mantém a estrutura de pé. Aqui, a pedra de tropeço, pedra de escândalo, que faz a pessoa vacilar. E essa pedra de tropeço acabou sendo Jesus, que era a fé que os judeus deveriam ter tido nele. Então, Paulo conclui que diremos então que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isto é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu esta lei. E por quê? Porque não procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras. Esbarraram na pedra de tropeço. Não é pelas obras, por nossas forças, porque somos bons, porque nós fazemos tudo certo, que nós nos salvamos. Essa é uma tentação que sempre nós vamos ter. Porque somos orgulhosos. Quando a gente faz as coisas na igreja e dá tudo certo, você cuida da liturgia e você, né, é sempre impecável. Tem um esforço seu? É claro que tem. Claro que tem. De lavar alfaias, de passar tudo bonitinho, deixar cheiroso, alinhar tudo no altar, cortar a cera que desgastou na vela, todos aqueles detalhes. E aí você olha e vai vendo o seu trabalho bem feito um dia, outro dia, outro dia. Se nós não tivermos cuidado, se você não tiver cuidado, você vai ficar todo orgulhoso, toda orgulhosa de si mesmo e vai esquecer que Deus é que te dá essa força e esse cuidado, esse zelo e mais, o privilégio de trabalhar na casa dele para ele. E como é que a gente vê se a pessoa tá ou não tá orgulhosa? Quando alguém vê algum defeitinho e fala e a gente fica com raiva. Nossa, só vê o defeito, mas não vê o meu esforço de todo dia. Então a gente pode sim se tornar uma pessoa orgulhosa, que vai tropeçar, e vai tropeçar porque a gente acha que é o que a gente faz, e porque a gente faz bem feito, a gente merece as graças, as bênçãos, merece a salvação. Paulo está dizendo, Israel procurou
viver a lei, mas sem a fé. Mas como que pelas obras, buscando compensar pelas obras, como que pudesse conseguir com as obras, de tanto fazer e mostrar que faz, para assim dizer, eu estou salvo, o que eu faço? Paulo está dizendo, não, foi aí que houve o tropeço, porque é necessária a fé. Quando Jesus veio e ajustou o entendimento da aliança, para trazer uma nova e eterna aliança, eles disseram, não, isso não pode ser o Messias. O Messias, ele tem que fazer isso, como está escrito, e nós cremos que vai ser assim. Só que o Messias chegou e realizou tudo isso no Espírito, pela fé, de uma maneira que ninguém estava esperando. Mas era a verdadeira. E ao rejeitar, aconteceu a sentença que está aqui em cima. Então, isso aqui é princípio eterno, né? Versículos de 30 a 32, princípios eternos. Porque ele está dizendo o que aconteceu com Israel. Buscou uma justiça que não vinha da fé e por isso se perdeu. Então, veja, a gente pode viver toda uma religiosidade, como os fariseus faziam, os escribas faziam, os saduceus, todo mundo fazia. Andar com a roupa, ter os gestos, pagar dízimo, até fazer as orações. Mas se a intenção for diferente de dar glória a Deus, nós tropeçamos. Jesus disse assim, quando orardes, não façais como os pagãos que acham que multiplicando as orações vão convencer. Não é porque fala muito, insiste muito, né, tentando adular Deus de alguma forma, que vai convencer Deus. Aí ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu pai que vê no oculto e ele te dará a sua recompensa. Não façais como os fariseus que ficam lá na frente de todo mundo rezando, exibem as franjas e as roupas e as vestes sagradas para mostrar que já receberam a sua recompensa. Isso não justifica eles. Não jejuem como eles, para mostrar para todo mundo que está jejuando, faz cara de sofrimento. Jesus veio explicar que as coisas não são assim. Então, é uma fé que gera em nós amor por Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos ter uma fé de aparência. Vamos rezar terço, rosário, Ave Maria. Vou polemizar, tá? Você vai acordar de madrugada para rezar o rosário, você vai fazer vigília, você vai em shows católicos, já vim aqui na Canção Nova, você vai lá no túmulo do Padre Jonas rezar, você vai lá em Aparecida pagar a promessa, mas se não for com o coração para Deus, com o intuito de adorar de verdade a Deus e de converter a própria vida, nada disso vai valer. Vai ser vão. Vai ser uma religiosidade que não vai ultrapassar o limite aqui desse céuzinho azul que a gente tem. Não vai chegar no céu de Deus. Isso é sério, gente. A gente precisa rezar com o coração. E é um policiamento diário que a gente tem que ter. E eu e você. Porque senão fica mecânico. Aí você poderia me dizer assim, é melhor rezar mecânico do que não rezar, né? É fato. Mas até quando nós vamos sustentar esse rezar mecânico? As orações que nós aprendemos na igreja, e é por essas e outras que muitos irmãos de fé protestante falam da igreja católica. Por quê? Porque nós temos muitas orações em que a gente repete, como novenas, terços e orações que a gente aprendeu da igreja. Orações dos santos aos santos. E se a gente reza só da boca para fora, é blá blá blá. Se a gente reza e a nossa vida não se transforma numa vida mais santa, é blá blá blá.
E aí alguém de outra religião, de denominação cristã, que vê a gente rezando assim e não vê nosso testemunho de vida, vai dizer, olha ali, ó, isso não é, essa reza aí não vale de nada. E ele tá certo. E não é que a reza não vale de nada, a oração não vale de nada, é o espírito com o qual se reza. Porque dá para fazer uma oração espontânea vazia também, cheia de orgulho. E Jesus mostrou isso. O fariseu e o publicano. Os dois foram um tempo para rezar. Um fariseu chegou lá na frente, ergueu os braços e falou o quê? Obrigado, meu Deus, porque eu não sou como aquele cobrador de impostos ali, ó. Eu pago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, a oração dele foi espontânea, mas só para dizer o que ele fazia de bom. Meus méritos, Deus, estão aqui, ó. Pode me louvar. Só faltava dizer, Deus, você pode me adorar. Só faltava falar isso. De tão orgulhoso. Mas o pecador lá atrás, o que ele fez? Ele batia no peito, não ousava levantar a cabeça e dizia o quê? Piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Gente, ser oração espontânea ou uma oração que a igreja coloca nos nossos lábios, uma novena, um terço, não interessa. Interessa é o coração. Com que coração você está rezando? Com que coração nós devemos rezar? Rezar só não, e realizar as coisas para Deus. Porque senão nós vamos tropeçar igual os judeus tropeçaram e está escrito aqui. Deus nos livre disso. Deus nos livre de passar uma vida inteira na igreja, vivendo de qualquer jeito a nossa fé. Vivendo uma fé morna, uma fé de aparência, uma fé farisaica. Deus nos livre. Nos livre mesmo. Porque é condenação, gente. É condenação. Porque como seremos salvos se não vivemos na verdade? Vamos anotar no nosso diário? Tem promessa de Deus e tem princípio eterno. Princípio eterno, versículo 30 a 32. Está dizendo que essa verdade, olha só, e a verdade não está... É por causa do efeito da justiça que vem pela fé. Aqui está a verdade do princípio eterno, aqui, tá bom? O que é? Vamos ler de novo. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isto é, a justiça da fé. Eles alcançaram a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu essa lei. E por quê? Porque não a procurou pela fé, mas como se a conseguisse pelas obras. Então, é o contexto que nos diz o quê? A justiça que nós alcançamos é uma justiça pela fé. É claro que tem obras também, mas é a partir da fé. Eu preciso realmente crer e não achar que é por causa das obras que seremos salvos, senão esbarraremos na pedra de tropeço como Israel. Então, essa é uma verdade que não vai mudar. Não se alcança a justiça pelas obras, em outras palavras. E promessa de Deus, versículo 30, conforme está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Tem que crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Anota também com a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Pois é, espero por você todos os dias aqui no canal. Acesse aqui a nossa descrição, porque você vai encontrar tudo o que precisa saber para realizar esta obra com a gente. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.